Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Filipenses 3, do 12 ao 14 diz: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações essa palavra. Nós cremos que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é alimento para as nossas almas. E aqui estamos, meu Deus, para que o Santo Espírito coloque dentro de nós aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós queremos, mas o que precisamos. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém, queridos. Queridos, uma das pessoas que mais demonstraram um compromisso de crescimento com Cristo foi o apóstolo Paulo. Não vou dizer a mais, mas uma das. Que a gente vê claramente o crescimento desse homem. Desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte, a gente vê Paulo como que crescendo dia após dia. Ao escrever essa carta aos Filipenses, a Bíblia, essa carta, ela é conhecida como carta da alegria. É aqui onde o apóstolo Paulo estimula os cristãos a estarem alegres, né? A regozijarem de alegria, a estarem se sentindo plenos no Senhor. Quando Deus é o centro da nossa vida, quando Cristo é o nosso bem mais precioso, naturalmente Ele supre todas as nossas carências, tudo aquilo que nós temos de vazio dentro de nós. Cristo, Ele supre isso, e quem anda, quem tem Cristo na vida, sabe exatamente disso que eu estou falando. No capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando sobre a confiança que ele tem em Jesus. O apóstolo Paulo está falando que ele não confia nele, ele não confia naquilo que ele faz, mas naquilo que Cristo fez na vida dele. E como alguém que foi transformado por Jesus, ele só quer crescer em Jesus, ele só quer avançar no Senhor, ele quer dar o melhor dele, seja preso, seja livre, seja tendo coisas ou não tendo coisas. Um dos propósitos do apóstolo Paulo é crescer no Senhor. E eu quero dizer para você, queridos, que Paulo, apesar de estar ensinando e aperfeiçoando a igreja, estimulando ela a crescer, assim como ele tem crescido, apesar de tudo isso, o Espírito Santo de Deus o tempo todo nos incomoda, para que nós também possamos crescer. Todo cristão deve crescer em sua vida espiritual, pois essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Desde o Jardim do Éden, a palavra é de crescimento, é de expansão. O próprio Deus fala: crescei e multiplicai. E esse crescimento não deve ser somente em quantidade, também deve ser em qualidade. Então, se nós queremos representar bem o Senhor Jesus aqui na terra, nós temos que ter isso como um compromisso, crescer nele. E Deus, Ele sempre me encoraja a continuar crescendo, a não me acomodar aonde eu estou, a não estar satisfeito com o que eu estou vivendo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é uma fonte de água viva que jorra. Queridos, se Cristo é uma fonte de água viva que jorra, Ele quer saciar a sede. E se Ele quer saciar a nossa sede, quanto mais sede a gente tem, mais vontade Ele tem de saciar. E eu creio, queridos, que Deus quer nos levar, e quer me levar, e quer te levar cada vez mais longe. Não somente longe no aspecto de um relacionamento e de uma profunda comunhão com Ele, mas Ele quer nos levar mais longe, até mesmo com relação às nações. Eu creio que especialmente nessa região. Eu tenho dito desde quando a gente chegou aqui, que Serra Talhada é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Eu creio nisso. Eu creio porque quando o Senhor nos deu uma ordem, Ele nos deu uma ordem para alcançarmos as nações.
ide por todo o mundo. Se ele falou para um grupo de discípulos que estava ali com ele, é porque aquele grupo de discípulos representava a igreja do Senhor, a primeira igreja batista aqui em Serra Talhada. Então nós estamos nessa expectativa de um avançar. Nós temos bairros aqui que queremos alcançar para Jesus, bairros que ainda não tem uma célula, que não tem um pequeno grupo ali se reunindo, que não tem um grupo que se multiplicou ali, porque, querido, nós queremos realmente encharcar essa cidade com o evangelho, com a palavra e com o amor de Deus. E aí, pensando nisso, eu sempre quis trazer uma palavra em inglês aqui, né? Eu já quero testar o meu inglês. Eu já sei falar algumas palavras em inglês, né? Hello, good morning, thank you very much. Você está rindo? Quero ver você falar mais que eu. Brincadeira, eu sei que você fala, né? Mas, queridos, o tema da nossa mensagem hoje vai ser um tema em inglês. Por quê? Porque pela fé você já está fazendo parte de uma igreja internacional. E, queridos, o tema da nossa mensagem é o quê? Next Level. Eita. Eu perguntei a Carol se estava certo, ela disse que estava. Então, se Carol disse que está certo, eu posso ir para qualquer lugar, meu irmão. Porque essa mulher, ela é entendida do inglês. Então, o que significa Next Level? Próximo nível. Eu creio, queridos, que Deus nos coloca em um nível e nos estimula a ir para o próximo nível. Lembra daquele, você que gosta de jogar videogame, você está em uma fase, e aí você pensa, nossa, eu pensei que eu não ia passar dessa fase, eu pensei que ia ser muito difícil, mas eu consegui. Aí você chega em uma outra fase, e aquela fase ainda é mais desafiadora, mas você não quer desistir, porque você quer chegar em uma outra fase. Assim também é a vida do cristão. Ele não pode se conformar na fase que ele está vivendo. Talvez seja difícil, mas eu quero dizer para você que o Senhor tem uma fase nova para você. Ele tem uma fase nova para a sua família, Ele tem uma fase nova para essa igreja. Nós temos, queridos, muitas coisas para alcançar. Esses dias eu estava olhando, por exemplo, uma foto, né, de quando a gente chegou aqui, de como era a estrutura da igreja e como a gente atualizou tantas coisas. Mas, queridos, isso é apenas um exemplo daquilo que Deus pode fazer em nós. Em nós. Eu tenho certeza que na sua casa, ou na maioria das casas, a TV que você tem na sua casa não é mais aquela TV de tubo, não é mais aquela TV de 14 polegadas, preto e branco. Não, você tem um telão na sua parede ali, você tem uma televisão onde você assiste. Nossa, se você consegue atualizar ali a sua TV, você atualiza o seu sofá, você atualiza a sua cafeteira, você atualiza o seu fogão, você atualiza a sua geladeira, por que não atualizar a sua vida espiritual também? A geladeira, ela é mais bonita, mas ela continua cumprindo o mesmo objetivo: gelar, conservar os alimentos. A TV, ela continua cumprindo o mesmo objetivo, transmitir uma imagem, mas ela está mais moderna. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer de você uma pessoa que tenha o mesmo conteúdo, que tenha a mesma essência, que tenha o mesmo Deus, mas que vai levar essa palavra, vai impactar outras vidas de maneira diferente. Você vai ser uma pessoa inovadora, meu irmão. Não importa a idade que você tenha, não importa se você é jovem, se você é uma criança, se você já é uma pessoa idosa, Deus fará e usará qualquer pessoa que queira ser usado por Ele. Então, diante desse tema, né, desse próximo nível, eu quero falar sobre 3 pessoas que conseguiram sair de um nível para outro na Bíblia. E a primeira pessoa que eu quero falar é Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu passou do nível de observador para o nível de convertido. Zaqueu deixou de ser um observador e ele passou a ser um convertido. Lucas capítulo 19, versículo de 1 ao 10, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu creio que Deus, Ele tem um plano especial de salvação para cada um de nós. É claro que existe um plano para toda a humanidade, e o plano para toda a humanidade é quando Deus envia Jesus Cristo para morrer por minha vida e por sua vida. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído eternamente, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano que Deus faz de maneira geral. Mas existem coisas específicas que Deus fala exatamente com cada um de nós. De repente, a maneira com que eu deixei de ser um observador e um convertido foi diferente da maneira que você deixou. Talvez você se converteu porque viu uma palavra na TV e Deus tocou no seu coração. Talvez você leu a palavra e Deus falou no seu coração através da palavra. Você estava sozinho. Talvez você viveu uma experiência de cura, uma experiência que marcou a sua vida e Deus converteu e transformou o seu coração. Não importa. O importante é que nós precisamos avançar de nível. Queridos, quando eu observo o esforço de Zaqueu, o esforço desse homem, ele se esforçou para ver Jesus. Ele queria ver Jesus passar. Certamente ele tinha ouvido o que Jesus fazia, o poder que Jesus tinha, a missão de Jesus. Então ele queria ver Jesus. Talvez você veio nessa noite porque queria conhecer a nossa igreja. Talvez você veio aqui nessa noite porque foi convidado. Talvez você está aí assistindo na sua casa porque não tinha nada para fazer e disse: eu vou botar aqui no canal da PIB e vou começar a participar desse culto. Não sei. Talvez você planejou uma coisa. Zaqueu tinha planejado: eu quero só olhar Jesus, eu quero só ver Jesus. Mas Jesus naquele dia fez um convite a Zaqueu e disse: Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Era como se Jesus estivesse dando o primeiro passo para dizer: Zaqueu, esse é o primeiro passo para que eu possa entrar no seu coração. Eu quero dizer para você que não entregou sua vida a Jesus ainda, se você veio a essa igreja, se você veio participar desse culto, eu quero dizer que esse é o primeiro passo que Jesus está dando para salvar e transformar a sua vida de uma vez por todas, queridos. Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas ele deixou de ser um observador e ele se tornou um convertido. Ele passou do nível de observador e passou ao nível de convertido. Diante de Jesus, ele prometeu que mudaria as suas atitudes, porque agora ele não era apenas um observador. Ele não estava apenas para observar Jesus na sua casa. Zaqueu agora queria ser um filho de Deus. Zaqueu agora estava entregando a sua vida, o seu coração a Jesus. E Zaqueu agora faz uma promessa diante de Jesus. Ele diz: Senhor, todos os meus bens eu vou vender, e metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se alguém eu roubei, extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que Zaqueu fez isso? Porque ele deixou de ser um observador. Ele deixou de ser apenas um admirador de Cristo. E ele passou a ser um convertido. Quando nós nos convertemos, a gente muda as atitudes. Quando nós nos convertemos, a gente se compromete com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai falando no nosso coração para que a gente possa ter atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Se você é convertido e se nada mudou na sua vida, talvez você precisa reconsiderar a sua conversão, porque sempre tem alguma área na nossa vida que precisa ser mudada radicalmente. Às vezes os nossos pensamentos, o nosso falar, as nossas atitudes, talvez as nossas ações que envergonham dentro de casa, fora de casa, não sei. Alguma coisa que de repente você percebe que Deus já te pediu para mudar isso e você não mudou ainda. Queridos, Zaqueu, ele demonstrou que ele era um convertido. Ele demonstrou que teve não somente um encontro físico com Jesus, mas teve um encontro espiritual com Jesus. Ele deixa de ser um observador, ao entender que a proposta de Jesus, a pregação de Jesus, levaria ele a ter a sua vida espiritual transformada. O que é um observador de Jesus? Um observador de Jesus é alguém que pode até ter uma forte admiração por Cristo. Ele olha para o Evangelho, ele conhece as histórias sobre Jesus, e ele fica admirado. Ele fica impressionado como é que um homem é capaz de dar a sua vida por outras vidas. Mas não passa disso, ele apenas tem uma admiração. Ele tem um respeito. De repente ele tem algum
algum objeto da sua casa que lembra Jesus, porque ele tem respeito por Jesus, porque ele tem uma admiração. Às vezes você vem aqui para essa igreja, por quê? Porque você gosta desse ambiente, porque quando você sai daqui, você sai com a convicção de que Jesus esteve aqui, que Jesus falou ao seu coração, que Jesus passeou por aqui espiritualmente. E você sai aqui pensando assim: eita, quando for quarta-feira eu volto de novo, quando for domingo eu volto de novo. Mas queridos, Jesus não quer ser somente um conhecido seu. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Ele não queria apenas que Zaqueu lembrasse da fisionomia dele. Ele queria que Zaqueu nunca mais esquecesse quem ele era na vida dele. Zaqueu, ele teve sua vida transformada no primeiro dia da sua conversão. Um convertido, ele não somente admira, mas um convertido, ele renuncia àquilo que não agrada o seu Senhor. Talvez você leia a Bíblia, talvez você participe de cultos, talvez você escuta músicas evangélicas, isso é um bom começo. Nossa, isso é muito bom. Pastor, eu já estou congregando aqui há algum tempo, que bênção, obrigado, é uma honra ter você aqui. Mas eu não quero que você seja somente um visitante dessa família, eu quero que você seja um integrante dessa família. Eu quero que você olhe para esse templo aqui, e olhe para os irmãos, e aponte na rua assim: aquele ali é meu irmão em Cristo. Você aponte para essa estrutura aqui e diga assim: ó, aquela ali é a igreja onde eu congrego, é a igreja que eu participo, é a família espiritual que eu participo. É isso que nós queremos. É por isso que a gente sempre enfatiza que a nossa missão é ganhar vidas e cuidar bem dessas vidas. Cuidar bem das vidas, queridos, é levar essas pessoas a partir de uma experiência com Jesus até se tornarem um convertido. A gente quer cuidar bem da sua vida. A gente quer te ajudar a conhecer quais são os propósitos e a vontade de Deus para você. Assim como Zaqueu, você precisa sair do nível de observador. Você precisa sair do nível apenas de um admirador. Você precisa sair apenas do nível do curioso ou da curiosa. Você tem que ir para o próximo nível. E o próximo nível é o nível do convertido. É o next level. É você sair do nível do observador e ir para o próximo nível, um convertido, filho de Deus. Ah, meus irmãos, eu lembro do dia que eu me converti. Eu lembro do dia que eu passei de um observador para um convertido. Eu lembro do dia onde eu senti o Espírito Santo de Deus queimar no meu coração e pedir que eu entregasse a minha vida a Ele. Quantas mudanças não aconteceram de lá para cá. Mas sabe por quê? Porque eu decidi mudar de nível. Se você não decidir mudar de nível, você vai ficar sempre observando. Você vai ficar sempre admirando. Mas você não vai provar daquilo que a gente prova, daquilo que a gente experimenta. Imagine, a comida que você mais gosta, a comida que você aprecia mais, ela pode estar linda, ela pode estar perfeita, ela pode ter sido feita com todo carinho, né? Bem preparada, com ingredientes top. Mas ninguém quer somente observar, ninguém quer somente admirar, a gente quer provar. Então, se você já admirou Jesus, se você já sentiu a presença de Jesus, se você já sentiu o toque de Jesus, você precisa dar um próximo passo, entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Visitar uma igreja é um bom início, mas não é tudo. Isso não vai te levar para o céu. Ler a Bíblia não vai te levar para o céu. Orar não vai te levar para o céu. O que leva alguém para o céu é quando ele se rende a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E naturalmente tudo isso vai cooperar para um crescimento dele. Você precisa sair do nível de visitante. Você precisa sair do nível de observador. Você precisa sair do nível de admirador do cristianismo e passar a ser um convertido de verdade. Amém? Agora, queridos, temos um próximo nível. Se em primeiro lugar você tem que sair do nível de observador para o nível de convertido, existe um próximo nível. E esse próximo nível eu quero falar sobre a vida de Pedro. Pedro foi um que passou de convertido para discípulo de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13 ao 21. Pedro estava experimentando uma experiência diferente. Ele estava chegando no templo e ele tinha curado uma pessoa. Deus tinha usado ele para curar uma pessoa. E aquilo ali tinha dado um ribuliço na cidade em que ele estava. E as pessoas não queriam que ele pregasse mais em nome de Jesus. E eu quero ler o texto para você que diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução,
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Nada tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Queridos, nós estamos falando de Pedro. Pedro foi um homem que falhou muito. Você sabe da história. Pedro disse: eu quero me encontrar com o Senhor Jesus, mas por causa da sua fé, ele começou a naufragar, ele afundou. Ele prometeu que estaria com Jesus até a morte, mas numa oportunidade que ele foi confrontado, ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus, ele morre na cruz, e depois de tudo aquilo ali, Pedro e os outros discípulos querem o quê? Eles querem abandonar, eles querem deixar de ser discípulos de Jesus. Então Pedro, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro crente, ele tem crise, ele passa por problemas, ele tem sua fé abalada. Mas queridos, deixa eu dizer agora para você, isso é natural de um novo convertido. Isso é natural de alguém que está crescendo em Deus. Quando eu falo natural, não é que você tem que se acomodar e se conformar com isso. Estou dizendo que é possível que isso aconteça com você, mas você não quer continuar assim. Você não quer continuar nesse nível de conversão. Você quer crescer, você quer avançar. Talvez você diga assim: pastor, mas todo convertido, ele não é um discípulo? Pelo menos deveria ser. Toda pessoa que se convertesse deveria automaticamente se tornar um discípulo de Jesus. E o que é um discípulo de Jesus? É alguém que segue Jesus. É alguém que faz aquilo que Jesus manda ele fazer. É alguém que serve como Jesus serviu. É alguém que se entrega, queridos. É alguém que está ali seguindo o mestre. A Bíblia chama esses discípulos de Talmidim. E Talmidim era o pequeno discípulo, ou seja, aquele pequeno aprendiz que seguiu o seu mestre o dia todo. E um dos propósitos, dizem os estudiosos, que no final do dia essa pessoa ficava cheia da poeira, né? O corpo todo empoeirado, da poeira que a sandália dos seus mestres produziam ao andar. Você precisa sair do nível de convertido para um nível de discípulo. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus pegou Pedro e fez um grande milagre na vida de Pedro. Pedro viu uma noite de pesca que não dava em nada se tornar uma noite de uma pesca maravilhosa. Ele pegou tantos peixes que as redes começaram a rasgar e o barco começou a afundar. Ele precisou pedir ajuda. Mas querido, escute uma coisa, isso foi uma experiência. Quando a gente é novo convertido, nós temos experiências também. Pedro, ele foi crescendo, ele foi errando, ele foi falhando, mas ele foi crescendo, até o ponto que Jesus confronta Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então vou te dar a oportunidade de você provar isso. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora não somente está apacentando as ovelhas, Pedro agora está pregando a palavra. E ele agora está sendo encorajado a não pregar, porque isso fazia com que ele corresse risco de vida, de ser açoitado, de ser castigado. Mas Pedro não está nem aí. Por quê? Porque Pedro não é mais um menino na fé. Pedro não é mais um bebê. Pedro agora é um homem. Pedro agora é alguém que entendeu qual foi o chamado de Deus na vida dele. Pedro agora é um discípulo de Jesus. É alguém que está empolgadíssimo na pregação da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler mostra como os líderes religiosos queriam constranger, queriam paralisar o que Deus estava fazendo na vida de Pedro. Mas Pedro não voltou atrás. Nós precisamos sair do nível de convertido. O nível de convertido é o nível de bebê na fé, de criancinha. É o nível que se magoa com facilidade.
fulano não falou comigo, ela da igreja não me cumprimentou, o pastor não buzinou na hora que passou no carro. Irmão, se magoa com qualquer coisa, fica triste com qualquer coisa, quer deixar de congregar por qualquer coisa. Isso é um bebê na fé. O que o bebê faz? Quando ele quer uma coisa, ele não pede, ele só chora. Ele chora. Você leva uma criança no supermercado, quando ele quer uma coisa e você não dá, ele fica esperneando, ele fica reclamando, ele fica murmurando, ele fica ali. E aí, queridos, será que você ainda não é um bebê na fé? Que só está esperando que as pessoas façam coisas para você, mas você não faz nada para o reino? Que você não sabe o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e entender que depois disso todas as outras coisas seriam acrescentadas? Você quer o quê? Você quer só ser servido? Você quer só aproveitar? Mas você não quer doar nada, você não quer se entregar em nada. Você só quer bênção. Isso é o coração de um bebê na fé. Isso é se você está nessa fase, você é um novo convertido, está certo, é isso mesmo. É natural que você seja assim. Mas se você já se converteu há muito tempo, meu irmão, não tem coisa mais feia do que uma pessoa que já deveria ter deixado de ser um bebê na fé. Você já conversou com aquele cara de 30 anos que só fala besteira? Aquela menina que já deveria estar mais madura, mas só fala besteira? Você fica cansado de ouvir essas pessoas porque não amadureceram. A vida espiritual também é assim. Se você não amadurece, você paralisa a sua vida. Você fica estagnado. Você vê os outros crescerem e você vai ficando lá para trás. Por quê? Porque os outros estão amadurecendo, estão se tornando discípulos, mas você vai continuando aquela pessoa que quer ficar como um bebê na fé, com a chupetinha de Jesus, tomando leitinho. Não, meu irmão, não é assim que você deve ficar, não. Nós precisamos seguir para o próximo nível. Nós temos que avançar esse nível. Eu vejo claramente como o apóstolo Paulo passou por tudo isso, até se tornar um discípulo comprometido com o mestre. O apóstolo Paulo viveu momentos dificílimos na sua vida, mas ele foi se comprometendo, ele foi crescendo, ele foi avançando. O apóstolo Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas chegou um momento que o apóstolo Paulo deixou as coisas de menino. E a gente também precisa deixar, meu irmão. Um dia eu fui menino nessa igreja. Um dia eu fiz, meu Deus, eu tomei banho no bagistério. Menino, coisa de menino. Você vai subir ali no teto e você vai ver meu nome lá em cima, em 97 eu botei lá, Mauro Gatão. Eu já estava profetizando, é verdade. Mas queridos, isso é coisa de menino. Imagina eu lá subindo agora, Mauro Gatão. Falando a verdade, é claro, mas não combina mais. Essa atitude não combina mais. Eu, Michel e Sandro aqui, novo ensaio. Vamos secar o filtro, bora. Beber água até secar o filtro. Você que a irmã Eliana não ia gostar. E você que não faça isso. Vamos sair daqui pesado. Coisa de menino. Mas queridos, a gente amadureceu, a gente cresceu. E a gente vai continuar com as coisas de menino? Não. Porque Deus, Ele até entende que existe uma fase, mas eu preciso superar isso. Assim como Deus tem me dado a permissão de superar, tem coisas ainda que eu sou como menino ainda. E que muitas vezes eu preciso da minha esposa para me corrigir, que eu preciso do irmão para me corrigir. Eu preciso do Espírito Santo que me corrige. Mas eu preciso avançar. Como o apóstolo Pedro, ele avançou. Ele soube entender que houve um tempo de menino, mas houve um tempo também de amadurecimento na sua fé. Ah, queridos, eu e você precisamos amadurecer muito. Precisamos deixar essa fase de convertido e passar a fase do discípulo. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele avançou. Ele não é só mais um convertido, ele agora é um discípulo.
A Bíblia diz que Deus distribui talentos e dons conforme a necessidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você não tem usado os seus dons e talentos para servir a Jesus, é porque você se acomodou no nível apenas de um convertido e não de um discípulo. Todo aquele que passou pelo processo de conversão, já entregou sua vida a Jesus, precisa agora se comprometer com Ele, até o ponto de começar a servi-lo e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, ganhando vidas e cuidando bem dessas vidas. O convertido precisa avançar. O convertido já avançou de um admirador para um convertido, mas agora ele precisa ir de um convertido para um discípulo. O discípulo de Jesus o representa aonde ele está. Um discípulo de Jesus percebe claramente os princípios e valores de Jesus que precisam ser colocados no dia a dia da sua vida. Todos nós precisamos nos comprometer a crescer, sair do nível de convertido e passar agora para o nível de discípulo, sair do nível de seguidor e passar para o nível de discípulo. A Bíblia diz que muitas pessoas seguiam Jesus, mas aqueles que eram íntimos dele, ele chamava essas pessoas de meus discípulos, até o ponto de Jesus chamou de meus amigos. Um convertido sem dúvida vai para o céu, mas um discípulo, além de ir para o céu, está comprometido em deixar um legado para o reino de Deus aqui na terra e levar muitas outras pessoas para a glória com ele. Um bebê na fé não consegue alimentar um outro bebê, porque um bebê precisa ser alimentado. Assim também, um bebê da fé, ele não consegue formar um discípulo, mas um discípulo consegue formar um bebê na fé. Eu quero dizer para você, queridos, que se talvez você não esteja cuidando de gente, talvez você está acomodado nessa zona, nesse nível de apenas ser cuidado, apenas ser alimentado. E Deus quer muito mais para a sua vida. Olhe para a palavra, olhe para a Bíblia e veja se o propósito de Deus era ter pessoas somente assistindo os cultos. Não, o propósito dele era levar essas pessoas a ganharem vidas, a cuidarem dessas vidas, a expandir o reino de Deus. Se você não está fazendo isso, eu quero te encorajar a fazer, porque Deus tem muito para fazer em sua vida e através da sua vida. Vamos lá, meu irmão, next level na sua vida, próximo nível, avance agora no reino de Deus. Não saia desse culto sem antes declarar o seu compromisso com o Senhor, em ganhar pelo menos uma vida para Jesus Cristo, e em servir comprometido em pelo menos um ministério dessa igreja. Ah, queridos, nós temos muitos ministérios, em todas as áreas. Nós temos ministério para quem gosta de falar, temos ministério para quem não gosta de falar, temos ministério para quem gosta de aparecer, temos ministério para quem não gosta de aparecer. A gente tem tudo aqui. E se a gente tem tudo, o que está faltando para você se envolver com força? Para você se envolver com aquilo que você é, aquilo que Deus fez em você. O que está faltando? Nossa, se você já é um convertido, está faltando o que para você ter uma vida de um discípulo? Porque um discípulo não só é discipulado, ele está discipulando outros através das suas atitudes. Ah, pastor, admiro tanto essa igreja, admiro tanto a maneira com que eu sou acolhido, admiro tanto a maneira com que as pessoas servem. Mas, queridos, você precisa sair dessa fase de admirador para um convertido e de um convertido para um discípulo. Nós precisamos ganhar uma cidade para Jesus. Nós precisamos ganhar uma região para Jesus. Nós precisamos ganhar muitas e muitas famílias para Jesus. E a gente não vai ganhar se todo mundo quiser se comportar igual um bebê na fé. A gente vai ganhar quando todos que são bebês forem se tornando homens e mulheres, discípulos de Jesus, para ganharmos outras pessoas. É isso que nós esperamos. Em terceiro lugar, veja o processo: observador, convertido, discípulo. Mas tem um terceiro nível, e esse terceiro nível foi experimentado por Estevão. A Bíblia diz que Estevão, ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Ele morreu, ele se entregou completamente. E isso está registrado no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 54 em diante, diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que no futuro se converteria e se chamaria Paulo, né? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Nós estamos falando de um homem que já não é mais um bebê na fé. Nós estamos falando de um homem que era um discípulo, mas que agora passou para um próximo nível. O nível que Estevão passou foi de uma entrega total. Estevão não tinha nenhum tipo de reservas. Ele estava pregando a palavra e isso irritava as pessoas. E ele estava não somente pregando uma palavra, mas estava confrontando as pessoas a respeito da vida e das escolhas e das atitudes que eles estavam tendo. E aí, eles desejaram e executaram o plano para matar Estevão. Estevão poderia ter negado a sua fé. Ele simplesmente poderia ter dito: não, eu não creio mais. Mas Jesus estava tão impregnado em Estevão que ele não conseguia fazer essa separação. Estevão era um discípulo de Jesus, um homem extremamente comprometido a ponto de viver o que ele viveu. A Bíblia não fala muito sobre Estevão, mas queridos, esse exemplo de Estevão, em um capítulo aqui, fala muito mais do que a vida que muitas vezes nós temos vivido anos e anos e anos e anos. Estevão poderia ter negado a sua fé, como eu disse, para não morrer, mas ele escolheu morrer para não negar a sua fé. Qual é a saída? É morrer? Então eu morro. Qual é a saída? É se entregar? Então eu me entrego. O discípulo precisa viver com tamanho comprometimento com o Senhor, que se necessário for, ele abre mão de tudo, e até mesmo da sua própria vida, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Sem dúvida, Estevão passou por todos os processos anteriores, até se tornar um grande exemplo de fé e comprometimento para a igreja primitiva e para todos os cristãos. Estevão não está mais aqui fisicamente, mas a história de Estevão continua impactando as nossas vidas. Você sabe por quê? Porque esse é o nível que Deus quer que cada um de nós chegue. Ah, pastor, você está dizendo que Deus quer que eu morra? Se for preciso, sim. Mas Deus está dizendo para você que você precisa se entregar mais, que você precisa avançar mais, que você está muito apaixonado com as coisas desse mundo e você precisa agora amar mais as coisas do reino de Deus. Que a sua vida pode não estar caracterizando tão claramente aquilo que Jesus Cristo queria que caracterizasse a pessoa dele. Será que você não parou a sua vida? Será que você não paralisou aonde Deus estava agindo e transformando e movendo você para viver coisas maiores e melhores? Ah, queridos, Estevão me inspira a dar o meu tudo até o último nível das minhas forças. Eu aprendi com um pastor lá na Bahia. Ele disse: eu vou gastar a minha vida servindo a Jesus. Quando ele falou isso, eu peguei e disse: é isso também que eu quero. Eu vou gastar a minha vida servindo a Jesus. Eu não sei quantos anos eu tenho ainda, mas eu quero dizer que todos eles serão consagrados a Jesus. Queridos, o meu desejo é te encorajar a você consagrar todos os anos que você tem a Jesus. E não importa o que Ele te peça, você vai dizer sim. Estevão me inspira
a dar o meu último nível, a entregar o meu tudo até o fim das minhas forças. Você tem dado o seu tudo para o reino de Deus? O que você precisa renunciar hoje, para que verdadeiramente você possa morrer para o mundo e viver para Cristo? Qual o prejuízo que você precisa levar em sua vida humana? Humanamente falando, qual o prejuízo que você precisa levar para que o reino de Deus cresça? Talvez você fale assim: pastor, tem muita coisa em jogo. Mas é por isso que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado, mas antes de ser decapitado ele disse, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que eu tinha que fazer eu fiz, agora eu vou viver um outro nível que eu não falei aqui hoje, mas é o nível de estar na presença do Pai, face a face com Deus. Enquanto a gente não fica face a face com o Senhor, eu quero desafiar você, queridos e queridas, especialmente aos jovens, a consagrar a sua vida a Jesus, a não se colocar em julgo desigual, a não viver sensualizando a sua vida, porque isso envergonha o reino de Deus. Mas se você precisa fazer hoje é incomodar o inferno, é consagrar os seus dias ao Senhor. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, Deus falou ao meu coração que Ele queria a minha vida no ministério pastoral. Essa igreja vai avançar através dos jovens, essa igreja. Eu quero dizer para os adultos que também é através da sua vida, mas principalmente através dos jovens. Mas deixa eu te falar uma coisa: jovem não tem dinheiro. Jovem vive no limite ali do miojo, do salgado de 1,50. Nós mais velhos, nós vamos bancar. Nós vamos bancar a preparação ministerial desses jovens. Nós vamos bancar para que eles possam ser capacitados aqui e fora daqui. Queridos, um dia, um jovem de 19 anos saiu dessa igreja. E ele foi morar lá no Recife. Ele passou 5 anos lá. Ele foi consagrado. E esse jovem sou eu. E essa igreja investiu na minha vida durante 5 anos. Todos os meses, bancando ali o meu seminário, preparando a minha vida. E assim como Deus me deu esse privilégio, eu também quero ter o privilégio de bancar a vida de outros jovens. Eu quero dizer para você, queridos, que esses jovens parece até que são meio doidinhos, que fazem coisas, você fala assim, misericórdia. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o mundo é outro. O mundo é outro. Existe uma comunicação diferente. As pessoas hoje entendem de uma maneira diferente. O importante não é a maneira como se fala, o importante não é a maneira como se prega, mas é o conteúdo que é pregado. Se o conteúdo está alinhado com a palavra de Deus, meu irmão, nós precisamos investir nesse povo. Ei, meu querido, minha querida, você que é pai, você que é mãe, escute uma coisa: não se admire quando seu filho chega a dizer para você assim: pai, mãe, olha, eu entendi que meu chamado é para o ministério pastoral, é para missões, ou é para qualquer outra coisa. Não se assuste com isso. Sabe por quê?
Porque eu já vi pais dizendo, não, você vai primeiro fazer tal faculdade, e o filho ir para a faculdade se desviar e nunca mais voltar para a igreja. Eu não estou falando a respeito de uma renúncia ou de um avanço romântico. Porque eu quero ir sem bagagem ou sem maturidade nenhuma. Eu estou falando que o reino de Deus tem pressa. O reino de Deus tem pressa. O apóstolo Paulo, ele renunciou todos os seus títulos, ele renunciou tudo que ele tinha. Estevão renunciou a própria vida para servir a Deus. Eu entendi, queridos, que eu e você precisamos aplicar o next level em nossa vida. E você precisa passar para o próximo nível. Essa igreja tem passado para o próximo nível. Essa igreja tem avançado. Mas se você não se atualizar dentro do seu coração, vai ficar sempre um nível atrás de onde Deus gostaria que você estivesse. Mas eu sei que você vai escolher algo diferente. Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi aquele que passou do nível do observador, do admirador, para o convertido. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele que passou do nível de convertido para o discípulo. Quem foi Estevão? Estevão foi aquele que passou do nível de discípulo para o mártir, para aquele que morreria e entregaria tudo que tinha por amor ao reino de Deus. Um dia nós nos encontraremos se você for convertido com Estevão. E talvez você tenha a oportunidade de perguntar assim: Estevão, e aí? Valeu a pena? E se essa situação puder acontecer, você vai ouvir talvez o Estevão dizendo assim: eu não sei por que eu não fiz antes. Quando eu penso que eu fui para o seminário com 19 anos, eu penso assim: eu não sei por que eu não estudei mais, para não perder 2 anos de estudo e poder servir ao Senhor 2 anos antes. Meu querido e minha querida, Deus está chamando você para um próximo nível. Deus está chamando você para um patamar mais elevado. Se está agradável onde você está, você está bem acomodado, não é que Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja em um nível mais elevado.